Olá, tudo bem? Alegria! Obrigado aí por você participar aqui com a gente, né, desse nosso novo formato, né, complementar ao 3 minutos, que vai continuar sempre segunda, quarta e sexta, com ideias e reflexões além dos 3 minutos, quando eu, o professor Felgueiras, que está aqui comigo, o Rodolfo Castro, em algumas outras situações, o Edmilson, o Fernando Matos, e todos os outros nossos colegas vão participar com a gente sobre temas, assuntos ligados à área contábil, ligados à área tributária, que precisam de um debate, uma conversa melhor, né? Por isso o tema ideias e reflexões, para que a partir do que a gente converse, a gente possa extrair reflexões e entender o tema, entender o assunto e, se possível, sempre avançar. Deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês. Obrigado aí às meninas que estão aqui nos acompanhando, né? A Débora, a Jane, a Carla, Letícia, o Carlos Vieira e meu amigo Zé Antônio Felgueiras, que vai dividir comigo. Zé, você sabe, eu não preciso nem falar, eu vou conduzindo a apresentação e você não precisa nem levantar a mão. Você fala, se quiser levantar a mão, fica à vontade, mas pode falar e a gente vai interagindo. São 3 slides, coisa curtinha, tá? Curtinha. O título é PIS, COFINS e a CID combustíveis, né? Sobre a gasolina e o óleo diesel. Eu preferi não entrar no GLP, no gás, no etanol. Eu me concentrei nesses dois derivados, né, na gasolina e no óleo diesel. E, lógico, eu vou falar um pouquinho do etanol integrado aí no processo, mas para a gente pensar e refletir sobre, primeiro, verdades e mentiras que a gente tem ouvido aí na mídia sobre o assunto, né? Infelizmente, qualquer assunto que a gente tenha no Brasil, é triste falar isso, esses assuntos eles saem da rota técnica e vão para a discussão política, o que é sempre muito ruim. A gente perde a oportunidade de debater temas importantes por conta do que não deveria ser o principal, né? É uma música que eu gosto que muito fala assim, não fez sucesso, então ninguém conhece. Fala assim, e o principal fica fora do resumo. É isso que me incomoda sempre, né? A principal ponto, o principal tema, ninguém, nem no resumo coloca, fica escanteado, ignorado completamente. Então vamos lá, vamos bater um papinho sobre isso. Cobrar ou não cobrar? Se cobrar, quanto cobrar? Então vamos conversar um pouco sobre essa situação. Tem que passar ali, não é aqui. Primeiro, olha, vocês estão vendo já o slide grande, né? Slide poluído, mas ele está poluído, mas acho que está explicadinho. Se você for lendo com calma comigo, você vai entender, né? Primeiro, o fato. Qual é o fato? Os combustíveis no Brasil, né, os derivados de petróleo, ou não, né, o etanol não é derivado de petróleo, eles têm 3 tributos cobrados no preço. Aí eu botei entre parênteses ali, né, Zé? Ou 4, o Carlão sabe bem disso, vocês sabem bem disso, quem trabalha com tributo. Porque o PIS e a COFINS são 2 tributos diferentes. Mas quem trabalha no operacional, no dia a dia, é quase que um tributo só, né? PIS, COFINS. Quando tem que reportar alguma coisa para o executivo, para o dono da empresa, a gente já reporta tudo em conjunto, 9,25, o impacto tributário dos dois. Eu não vou ficar separando o PIS e a COFINS. Por isso que eu botei 3 ou 4. Na verdade, são 4, mas PIS e COFINS têm uma integração e base de cálculo praticamente igual em quase todos os setores. E temos o imposto estadual, o ICMS. São esses 4 tributos cobrados, o PIS e a COFINS, o ICMS e a CID combustíveis, que são cobrados das empresas do setor. E isso aí vocês sabem também, né? A cobrança se dá de forma monofásica, não é o nosso escopo aqui detalhar isso, é concentrada na refinaria para facilitar a cobrança, a fiscalização e a arrecadação. Distribuidoras e postos não pagam exatamente o ICMS, nem o PIS e a COFINS, né? O ICMS, substituição tributária, o PIS e a COFINS são monofásicos e nem a CID combustíveis. Esses 4 tributos são concentrados, a sua cobrança é concentrada na refinaria. Mas vamos entender primeiro a gasolina aqui, depois eu falo da CID ele também, que está ali embaixo. Primeiro, vocês estão vendo aqui em cima, né? Uma coisa interessante, a gasolina A, o que é a gasolina A? A gasolina A é aquela produzida pela Petrobras, né? E vendida para a distribuidora, mas eu vendo para a distribuidora, não é para a distribuidora revender ao posto. A distribuidora adquire a gasolina A, tá? Com essa gasolina A, ela mistura, integra o etanol a litro, né? O etanol tem 2 tipos, tem mais de 2 tipos, mas os 2 principais tipos, quando ele vira combustível, né? Quando você pega a cana-de-açúcar, em vez de levá-la para o processo de
fazer a secagem para transformar em açúcar, você leva para destilaria, vai destilar o caldo para transformar em etanol. E aí esse etanol pode ser hidratado, que é aquele que é levado direto ao posto para ser colocado nos automóveis, ou então ele é anidro. O etanol anidro, que tem um componente que você coloca ali, ele não serve para ser colocado no automóvel diretamente. Ele é apenas vendido para você juntar, integrar com a gasolina A. E a soma da gasolina A com etanol anidro dá a gasolina C. Essa sim, é vendida. Ah, a C é a comum, né? Então, a aditivada não é a C, é a C. A aditivada é a C que eles colocam um aditivo ali, um complemento. Tá? Então, a gasolina C é vendida nos postos de combustíveis. Aí tem uma dúvida, eu não sei se o Carlos Vieira tem essa resposta. Eu confesso que eu já cansei de perguntar. Ontem eu perguntei a meu coordenador lá do IBMEC, que trabalha também na Petrobras, e eu não consegui a resposta. Eu já tinha perguntado a vários colegas que trabalham na Petrobras. É impressionante a dificuldade, porque eles até me explicam, isso não é na Petrobras, é na distribuidora, nas distribuidoras, né? E como eu não tinha um contato direto na antiga BR, eu acabei não procurando. Ô Zé, olha só que dúvida cruel. Quando você bota 1 litro de gasolina, Jane, Carla, Débora, quando você bota 1 litro de gasolina no carro, você bota 73% de gasolina e 27% de etanol? Ou você... Porque se você pegar a lei pura, ela diz assim, será adicionado 27% de etanol, de álcool etanol anidro ao litro de gasolina. Opa! Se eu vou adicionar 27% a 1 litro, eu vou botar 270 ml, né? Então, vai ficar 1,27. Logicamente que, uma questão matemática, 0,27 sobre 1,27 não dá 27%, dá 21,3%. Então, eu confesso a vocês que eu permaneço com essa dúvida, não consigo extrair essa informação completa, se a cada 1 litro de gasolina que a gente coloca no carro, no posto, na gasolina C, tem 27% de etanol, ou se tem 21,3%, mas isso não é lógico que tem uma diferença, 5, 6 pontos percentuais aí, pode mudar o resultado. Deixa eu ver aqui o que escreveram no chat. Boa pesquisa, Carlão, boa pesquisa, isso é importante. Mas, mas de qualquer maneira, o mais importante é entender a lógica. Aí, eu queria explicar a vocês, em 5 etapas ali, como é cobrado o PIS e a COFINS na gasolina. Olha que interessante. Como é que eu cobro o PIS e COFINS? Primeiro que a cobrança era no método tradicional. Eu nem botei ali, já saltei um pouco lá para 2004. Até 98, final de 1998, a cobrança era tradicional, né? Cada um pagava a sua alíquota ali, era cumulativo, né? Aquele negócio todo. A partir de 98, começou a se fazer o seguinte, você começou a cobrar de forma monofásica, botando uma alíquota maior na refinaria. Tá? A distribuidora e o posto não pagavam nada. E, a partir de 2004, você passou a permitir a cobrança sobre o litro vendido. A base de cálculo deixou de ser o valor de venda. Vocês entenderam? Então, tanto faz a refinaria vender a gasolina por R$3 ou por R$2, que o PIS e a COFINS vai ter o mesmo valor, porque eu não vou cobrar sobre os R$3 ou os R$2, entenderam? Não vai ser 20%, 15%, 18%. Vai ser um valor fixo. A cada litro, tantos centavos. Acabou. Então, teve uma mudança importante. Já era cobrado de forma monofásica, mas passou a ser assim. Agora, olha como é que o Brasil é interessante no campo legislativo. A lei que fez essa mudança, né, o artigo 23 da 10.865 de 2004, o que ela escreveu lá? A alíquota máxima é 79 centavos, 79,25, vou arredondar, tá? 79 centavos por litro, ou R$ 792 por cada 1.000 litros, o chamado metro cúbico, tá bom? Entendi. Então, eu, refinaria, vendi 1.000 litros por R$2.000. 792 e... Não, está muito 79 por 1.000 litros, a conta está errada. 0,79 aqui por litro, 1.000 litros daria 792, mas aí seria 10 mil. Tá? Você vai vender ali por R$10.000, vai dar
essa quantidade, R$ 792,50, tá? A cada 1.000 litros de gasolina, o que dá R$ 79,25 por litro. Agora, o que me incomoda, e eu confesso que isso me incomoda, tá? É o legislador. Eu estava vendo ainda há pouco um debate com 2 ou 3 deputados. Eu posso falar de onde estava? Não ligo. Estava vendo na Jovem Pan, 2 ou 3, um deputado do Novo, que, sinceramente, eu tenho ficado muito decepcionado, tá? Vendo alguns deputados do Novo falando. Eu gosto das ideias, gosto de algumas coisas, mas tem tido algumas decepções por algumas coisas vazias. O que me incomoda é isso. Ouvir coisa vazia de gente que eu não espero nada, tudo bem, mas deles eu espero. Eu espero conteúdo. Eu espero além de banca, né? de palanque. Eu não quero ver palanque de um cara do Novo, de uma menina do Novo. Eu quero ver conteúdo, porque eu acredito na lógica deles. E aí me incomoda, porque ninguém tenta mudar isso aí, briga para mudar isso aí. Você escreve a lei e coloca assim, Zé, Ricardo, coloca assim, ó, o Poder Executivo poderá reduzir ou restabelecer a alíquota. Pô, peraí. Você é o legislador ou você vai deixar o presidente da República, o ministro da Economia, fazer o que eles querem lá? É isso que eles fazem. Eles colocam uma alíquota muito alta e deixam o Poder Executivo fazer o que quiser. A partir dali, eles não têm mais ação. Mas eles podem revogar essa lei, mas eles autorizam, porque isso muda por decreto. Vocês entenderam? Muda num dia, no mesmo dia já está valendo. Tá? Então, o Poder Executivo fez isso, eu esqueci de botar ali cadê aqui? Eu botei? Não, botei e o restabelecimento. Botei entre parênteses ali. A redução e o restabelecimento dali. Bom, aí, como funcionou de 2004 até 2015? O ministro da Economia era o Joaquim Levy, já no governo Dilma. A alíquota cobrada era 0,26. Durante os 11 anos aí, cobrou-se 26 centavos por litro, porque o Poder Executivo reduziu a alíquota para 26 centavos. Nunca se cobrou 79, nunca. Era 26 centavos. Tá bom. Lá na gasolina A, tá? Você não cobra na C. Em maio de 2015, houve o aumento da alíquota para 38 centavos. Eu me lembro dessa situação. O Joaquim Levy, vendo o orçamento, né, como agora, vendo que tinha déficit fiscal, aquela situação terrível de 2015, aquela crise horrorosa, o governo sem rumo, completamente perdido, o Joaquim Levy aumentou a alíquota do PIS e da COFINS sobre gasolina para 38 centavos o litro. Tá? 38 centavos o litro. E aí vamos seguir, daqui a pouco eu sigo. Fala, Zé. Só para pegar essa questão aí que se levantou bem, né, que aí chegou em maio de 2015, ele viu o orçamento, só que o que levou a esse déficit fiscal? Foi justamente essa alíquota muito baixa, né? Eu não estou dizendo que tem que aumentar, mas você tem que acompanhar, você não pode deixar chegar num nível tão grave que agora você tem que aumentar para 0,38 e mesmo assim não era o suficiente. Né? Podiam ter evitado, né? Podiam ter organizado melhor, aumentado aos poucos, né? Exatamente, você poderia ter um aumento gradativo para não ter um impacto muito grande e também mostrar para a população, mas deixa chegar num nível muito ruim para chegar e tomar uma decisão, e às vezes já é tarde, né? Porque você acaba impactando outras coisas. Então, isso aí, apesar de ter olhado, obviamente não foi o Joaquim Levy, que é uma pessoa muito capaz, né? Ele deve ter alertado, Ele tinha assumido há pouco tempo, né, Zé? Eu acho, se não estou enganado, o Levy, ele assumiu no começo do segundo mandato da Dilma, né? Então, eu acho que ele assumiu 2 ou 3 meses antes. É o que você falou, ele já pegou a coisa estourada. Sim, e aí... Às vezes a gente acha que o problema é do técnico e não é do político, né? E por isso que às vezes a gente vê o técnico muito bom saindo, porque o cara avisou, pô, não vai, pô, eu vou sair então, não vou expor aqui a minha vida profissional em algo que eu não vou acreditar. Tá? É um pouco disso, eu acho, só para Não, contribuir. perfeito. E a péssima gestão à época de política pública, que não tinha política pública, na verdade, foi se levando da forma que queria-se ali, aquela coisa. Infelizmente, né, sempre com viés eleitoral, se preocupando com a próxima eleição, não se preocupando com o país como um todo. O déficit continuou, nós passamos uma recessão terrível naquele período, 15, 16, né, que culminou até com o processo de impeachment. E aí, eu não me recordo agora o mês, e procurei, acabei não encontrando, eu falei, foi setembro, foi outubro, eu fiquei na dúvida, eu falei, vou botar segundo semestre, porque não muda muito na essência, no aprendizado, né? No segundo semestre de 2017, já no governo Temer, eu acho que foi agosto, tá? Já no governo Temer,
o ministro era o Henrique Meirelles. É bom citar as pessoas para a gente entender a lógica e o sentido, né? O ministro Henrique Meirelles tem sua capacidade técnica, não se discute, ele olhou e falou, pô, um rombo fiscal, um déficit enorme, eu preciso cobrir, reduzir esse déficit. Não é para resolver, mas reduzir. E aí, qual é o caminho? Aumentar PIS e COFINS, que eu não tenho de repartir com estados e municípios. E onde é o aumento mais fácil? Na gasolina. Aí, lembra, irmão, que a gente conversou lá? Por causa daquela posição da lei. A lei fala que você aumenta até 79, o que ele fez? Aumentou ao máximo. Levou a alíquota para o máximo. Gente, eu li a exposição de motivos. Quando se colocou a exposição de motivos da alíquota, se esse objetivo não era chegar a 79. 79 era uma situação de emergência. E a situação de emergência deve ter chegado ali em 2017, quando a alíquota foi elevada para o máximo. A partir dali, o presidente não poderia mais assinar, né? Um decreto assinado pelo presidente Michel Temer na época, levou a alíquota de PIS e COFINS para R$ 792,50 por metro cúbico, 79 centavos por litro. E foi interessante porque aí terminou o governo Temer, essa alíquota foi aplicada em 19, foi aplicada em 20, em 21, e aí chegou no segundo semestre de 2022, isso é outro incômodo, e aí não é incômodo com A, B ou C, nosso trabalho aqui não é política, é técnico, a gente vai criticar, se você prestar atenção, a gente vai criticar todo mundo, porque critica com técnica, eu não estou criticando com política, eu não quero saber de política, quem gosta de política discuta a política em outro lugar, aqui não, não comigo não. A lei complementar 194, olha só, não fizeram isso nem por meio de decreto, porque um decreto podia fazer isso. Um decreto do presidente, rápido, simples, prático. Mas botaram em lei complementar, zeraram a alíquota de PIS e COFINS para o segundo semestre, isso em 23 de junho, se eu não me engano. Quer dizer, por que zerou-se a alíquota do PIS e da COFINS a partir de julho de 2022? Por quê? Qual o motivo? Pô, não precisa explicar o motivo. Todo mundo sabe o motivo. Porque zerou a alíquota. Cara, era 79 centavos, você zerou a alíquota. Não, mas é temporário. Eu vou zerar a alíquota e vocês vão ver já a arrecadação disso. Eu trago a arrecadação para a gente debater. Você vai zerar a alíquota e vai voltar a cobrar em janeiro de 2023. Poxa, a arrecadação anual, vocês vão ver daqui a pouco no próximo slide, de PIS e COFINS sobre gasolina, fica na faixa de 25 bi. 25 bi por ano. Quer dizer, aqui você abriu mão de 12 bi e meio, porque 12 bi e meio já tinha arrecadado, né? E arrecadou nos anos anteriores, mas aqui abriu mão de 12,5. Né? Mas voltando em janeiro de 23. Ou então, se eu, né, no caso, o presidente estava concorrendo, se eu ganhar, a gente mexe depois, se eu não ganhar, a gente vê, o outro se vira aí para ver o que vai fazer com isso aqui. E aí, rapidinho, antes de passar, o ministro da Economia, goste dele ou não, eu tenho minhas reservas, o ministro da Economia atual, né, que está aí, tem reservas, mas ele é um técnico, ele conhece, ele entende. Se ele não deixou zerar ao longo dos 3 anos, é porque a técnica prevaleceu, ele não deixou. Mas, nesse momento, ele acabou cedendo porque estava envolvido no motivo de ter zerado a alíquota, que não foi, me desculpe, não foi técnico. Pode falar, mesmo. Só para colaborar, né? E nós tivemos um período de exceção aí com a Covid, né? Que era um período que você comprometeu muito aí a economia, né? Em algum sentido, que aí não me pergunta se tinha que reduzir ou não a gasolina, mas isso precisava ser tratado naquele momento, né? Muitas empresas, né? Você necessitava muito da economia, pelo menos ser minimamente mantida para satisfazer a necessidade da população, uma série de coisas, né, que acabou não acontecendo. Né? Esse é um pouco do problema do Brasil. Né? Quando a gente olha esses números aqui, é legal a gente olhar, né? O cara vai um pouco para extremo. Né? Ele podia ser 79, ele foi a 26. Depois, quando ele volta, tudo bem, passou ali por 31, depois ele foi para 79 de novo. Sabe? Não há muito uma coerência nesse sentido, porque o tratamento, né, apesar da gente ter técnicos excelentes, ele acaba tendo muito mais uma composição política do que técnica. Isso é muito ruim, né, cara? E o atual governo nem começou e já começou a dar um tratamento político a isso. Nem começou e não conseguiu nem ainda
pensar na técnica desse negócio, já foi para discussão política, já fica uma coisa grosseira se foi você. Eu quero saber se foi você. Eu não, é que você me traz que já vai ser cobrado, né? Porque era até o segundo semestre de 2022, né? Se não sair nada, meu irmão, o decreto, a lei complementar vale até 31 de dezembro. Se não tiver nenhum outro normativo, eu não vou dizer que o posto vai aumentar dia 1º, porque dia 1º ele deve ter um estoque que ele comprou esse ano. Mas provavelmente dia 2, dia 3 de janeiro, se não tiver a mudança, a gasolina já vai chegar mais cara na distribuidora, a distribuidora vai misturar o anido ali, vai vender mais caro, não tem como não vender, porque naturalmente a Petrobras e quem vender a gasolina para as distribuidoras já venderá um pouco mais caro pela repercussão, né? Vocês viram tantas vezes em 3 minutos aí a explicação sobre como é que faz a composição de preço. Então, isso aqui, como é uma questão sensível, vamos chamar assim, esse governo que está assumindo, que já está pensando, obviamente, né, no seu plano de governo, ele deveria, pelo menos, se manifestar um pouco disso aqui. Se vai continuar dessa forma, se não vai, se eles vão fazer um estudo nos primeiros 10 dias, né? Acho que esses números são legais, né? Primeiro 10 dias, primeiro 100 dias, primeiro 1000 dias, o cara vai lá e devia sinalizar para a população. E eu gostaria que eles fizessem, Zé, o que eu tive, ainda com esse pouco tempo que eu tenho, você sabe disso, mais do que todos os meus queridos alunos e quem está acompanhando esse vídeo aqui no YouTube, você mais do que todos, eles sabem como meu tempo é corrido aqui, mas eu arrumei tempo para fazer umas pesquisas que eu não sei se eles fizeram lá, mas é o tipo de coisa que um trabalho técnico ajudaria a resolver, e a gente vai até dar algumas sugestões aqui. Pena que esse vídeo eles não assistam, mas seria bom que eles assistissem para entender o que talvez pudessem fazer nesse processo. Sem dúvida. E aí, só para a gente fechar aqui a lógica, a CID Combustíveis, tá, Zé? É a mesma coisa. A CID hoje só tem cobrança do PIS e COFINS, não tem cobrança de óleo diesel e mais nada. A alíquota era 10 centavos até junho e foi zerada no segundo semestre. Então, na verdade, é 79 mais 10, 89 centavos. Na prática, tirou-se 89 centavos dos tributos e agora volta dia 1º de janeiro, se não. O aumento não é imediato de 89 centavos, por quê? Como tem aquela parte do anidro, e o anidro tem uma tributação muito menor, você tem minimiza isso, entendeu? Vai a 70 e poucos por cento, mais ou menos, o aumento. Mas 70 e tantos centavos. Se você voltar, o preço passa de 5 para 5,80. E tem um outro detalhe importante, que eu falo aqui embaixo, quando você lê o impacto, né? O impacto. Deixa eu começar no amarelinho aqui, ó, no fundo amarelo. Olha lá. Aumenta a arrecadação tributária, no caso, reduz, né? Se tiver redução, reduz, se tiver aumento, aumenta. Afetando diretamente as contas públicas. Não é isso que eu queria falar. Eu queria falar do branquinho primeiro. Isso aqui depois você comenta, o amarelo. Qualquer aumento ou redução dessas alíquotas muda o preço dos combustíveis na hora, de imediato, no dia seguinte, talvez. E ainda pode aumentar o ICMS, Zé. Por quê? Porque como o ICMS, o preço dele é por dentro, eu preciso do PIS e COFINS. O PIS e COFINS interfere, você entendeu? A Petrobras sai com preço de R$4, aí o cara vai fazer repercussão. Digamos que a alíquota fosse 20%. Se sai por R$4 e eu tenho que botar 20%, ele vai a 5%. Concorda comigo? Vai a 5%. Aí eu falo assim, cara, eu vou precisar aumentar R$1, porque vamos chutar aqui, o PIS e COFINS é R$1. Tá bom, eu passo a partir de 5%. Como é 20%, ele não vai conseguir botar para 6%. Porque se ele botar para 6%, vai dar 4,80. Ele vai chegar a 6,25. Por quê? Vai ser o impacto do ICMS, do PIS e COFINS no ICMS. Porque esse Supremo não tirou, não. Esse continua impactando. Então, é só para vocês verem como isso vai ser problemático aí. Já é um problema para o governo começar a trabalhar de forma imediata, né, Zé? E você sabe, isso aqui é uma coisa importante, tá? Eu confirmei esses dados e também foi o que eu falei. Eu estava ouvindo de novo um debate com 2 ou 3 deputados e cada vez que eu vejo esses debates, um deputado, seja da ponta esquerda, seja da ponta direita, seja do meio do campo, eu fico desesperado, porque eu vejo nenhuma técnica na conversa deles. Nenhuma técnica, nenhuma. Um falou que foi uma medida exitosa do governo, a redução de alíquota, de zerar alíquotas, porque aumentou a arrecadação dos estados e da União. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Aumentou a alíquota por uma série de outras coisas que a gente tem que compor aqui,
está aqui o especialista, o Zé Antônio, conhece. Agora, o ICMS, por exemplo, não aumentou. E, gente, não tem como aumentar. Se você cobrava 30%, passou a cobrar 17%, como é que aumentou a alíquota dos estados? Claro que não aumentou. Eles perderam a arrecadação. E o principal reflexo disso, vocês já devem ter visto, o Paraná já levou a alíquota modal deles para 19%. Eu acho que Sergipe para 21%, Piauí para 21, 22, outros estados para 21, 20. Então, tem um monte de estado aí aumentando a alíquota modal. O que quer dizer isso? O cara aumentou a alíquota para o Nescau, para a maisena, para o biscoito, para material de construção, aumentou a alíquota de ICMS para tudo. Exatamente porque ele perdeu a tributação da gasolina. Eu não estou dizendo que está certo nem que está errado. Só estou dizendo que essa conversa de que aumentou a arrecadação não é verdade, infelizmente. Tá? E não estou dizendo que a medida não seja importante, mas dizer que aumentou, não aumentou. Ah, porque vendeu-se mais. Não, não vendeu tão mais, não. Eu tenho o consumo de combustível do ano passado, desse. O aumento foi pequeno. Teve um aumento sim, mas foi pequeno. Não foi desse tamanho todo que querem mostrar, querem apregoar. Então, deixa eu mostrar o slide seguinte, que eu acho que vai completar aqui, vai ficar bem interessante o nosso debate, a nossa conversa. Olha só, isso tudo é pesquisa, gente. E importante para vocês entenderem a lógica. Né? A arrecadação cheia. Olha só, meu irmão, que dados interessantes aqui. Ó. Com o fim da alíquota. Primeiro, arrecadação cheia. Se eu acabar com a alíquota zero, eu já estou fazendo uma projeção para o ano de 2022 com base no que foi vendido em 2021. Eu estou admitindo, 23 com base em 22. Eu estou admitindo que o consumo de combustível no ano que vem vai ser próximo ao consumo desse ano. Se for maior, você vai arrecadar mais ainda. Se for menor, você vai arrecadar menos. Eu estou admitindo que fique no mesmo patamar. Olha que interessante. São esses números que eu queria que tivessem sendo debatidos, trazidos à baila, trazidos para se explicar à sociedade da forma mais didática possível, vocês entenderam? Olha só, a gasolina C, nós consumimos no Brasil 44 bilhões de litros de gasolina. 44 bilhões, ou 44 milhões de metros cúbicos, de 1.000 litros, né? Vezes 73%. Por quê? Aqui eu estou considerando que 27% é etanol anido. Vezes 0,7925. O que eu estou querendo dizer com isso, Zé? Aqui. Se eu voltar à arrecadação mesmo, 2 de janeiro, 1º de janeiro, já voltei para 79 centavos, eu vou arrecadar, fazendo uma conta simples, 25 bilhões e meio de reais. Ponto. Óleo diesel. Eu não falei do óleo diesel. O óleo diesel ele está zerado há um pouco mais de tempo. Ele está zerado, o PIS e a COFINS do óleo diesel, a CID está zerada desde o governo Temer, da greve dos caminhoneiros. Mas o PIS e a COFINS do óleo diesel estão zerados desde 2021. Essa aí começou um pouco antes, talvez vocês se lembrem lá da discussão, né, do preço da gasolina, do preço do diesel, e aí tirou-se os 35 centavos por litro lá em 21 por 2 meses, depois acabou estendendo aquilo e ficou até o final do governo, está agora. Mas, repito, está para voltar em 1º de janeiro agora. Então, 35 centavos por litro. O óleo diesel é maior um pouco a venda, né? Porque ele é ônibus, caminhão, o Brasil é um país rodoviário, né? Então, 63 bilhões de litros. Por que 90%? Porque assim como acontece com a gasolina, você pega o óleo diesel A, mistura com 10% de biodiesel, que é um combustível menos poluente, né? E chega ao óleo diesel C, que é colocado nos caminhões. Então, daria uma arrecadação de quase 20 bilhões de reais. Tá, entendi. Então, a gente tem um impacto ali. 45 bi, mais ou menos, é a arrecadação da gasolina e do óleo diesel anual. A CID tem a alíquota de 10 centavos por litro, como eu já falei, né? E dá uma arrecadação em torno de 3 bi e 200, com esse consumo aí, né? Vezes 73%. Tem uma estimativa de 3 bi e 200 de arrecadação, sendo que desses 3 bi e 200, 29% você é obrigado a mandar para estados e municípios, o que não acontece com PIS e COFINS. Esses 45 bi aqui do verdinho é arrecadação na veia para a União, já que o dinheiro é todo do governo federal. E aí, eu trago aqui embaixo, na segunda parte do slide, e aí, Zé, para a gente pensar em Carlos, Carla, Letícia, Débora, para a gente refletir. Vamos refletir aqui? Hein, Jane? Olha só. Como é que se cobra PIS e COFINS? Você tem a alíquota de 3,65
a mais de 9,25, depende da cadeia produtiva, do setor, do tipo de empresa. Eu garanto a vocês o seguinte, a maioria desses casos aqui, a turma paga 9%. E eu fiz questão de botar aqui uma série de fotos aqui que a gente pega da internet, né, para vocês refletirem. Como é o objetivo desse nosso trabalho, né, Zé? Ideias e reflexões. Todos esses produtos aqui que vocês estão vendo têm PIS e COFINS normal, 9,25%. Você compra um detergente para lavar a louça ali, 9,25%. Aqui, ó, refeição fora de casa. Você vai fazer uma refeição fora de casa, 9,25%. Você vai comprar um sofá, um eletrodoméstico, um micro-ondas, um liquidificador, 9,25%. Você vai utilizar um serviço, 9,25%. Você vai comprar uma bicicleta, gente, uma bicicleta que é, né, um meio de transporte que não polui, tem uma parte de exercício ali, tudo 9,25%. Vai fazer uma reforma na sua casa, no seu apartamento, 9,25%. Vai comprar uma roupa, tá ali, uns calçados, um sapato, um chinelo, 9,25%. 9,25%. Não tem zerar a alíquota. E aí é que vem a conversa. Eu vou depender o quê? Do populista de plantão? Hoje é um. Amanhã termina um populista de plantão, vai entrar outro populista de plantão. Aí eu vou esperar quem é o populista de plantão que está hoje no governo aí, para ver como é que ele vai fazer a redução de alíquota. Ele vai reduzir o quê? O que interessa para a próxima eleição, para a próxima disputa eleitoral? Cadê o debate? Cadê o... Eu não estou dizendo que tem que zerar o PIS e COFINS do Nescau, ou da sustagem, ou da roupa, ou do sofá, ou do lençol, ou da escova de dente. Eu não estou falando isso. Não. Cadê a reflexão? Será que a gasolina é mais importante que esses itens? Não sei. Pode ser que seja. É uma questão de política pública. É uma questão de política pública. E outra coisa, tá? Por exemplo, essa queda de arrecadação de 13 bi, mais ou menos, tá? Que o ministro da Economia aceitou. Por que ele aceitou? Porque ele sabe que a tabela do imposto de renda da pessoa física ela está defasada há 90 meses. E ele sabe que a não correção aumenta a arrecadação naturalmente. Porque se você ganhava R$ 2.500 ano passado, com a inflação de 10%, seu salário aumentou para R$ 2.800. E aí você pagava R$ 10 de imposto de renda, passou a pagar 45, 50. Então, naturalmente, se arrecadou muito mais imposto de renda. Você ganhava R$ 5.000, passou para 5.500. Então, aumentou teu imposto de renda em R$ 80, R$ 90 por mês. Deu, no ano, R$ 1.000. Pô, com 1.000 de um, 700 de outro, 500 de outro, 80 de outro. Essa arrecadação, gente, ultrapassou 50 bilhões de reais a mais do que o ano anterior. Porque são 14, 15 milhões de assalariados nessa situação, aposentados, pensionistas, nessa situação. Então, é política pública. Eu reduzi o imposto sobre gasolina, mas eu aumentei o imposto de um monte de gente que talvez não tivesse condição de pagar o imposto. Tá? Então, são pontos e coisas para reflexão. Eu vou querer te ouvir mesmo, Zé, para você me dizer aí o que você acha desse... Mas isso aqui é que a gente gostaria, né? Que eu gostaria que o governo que vai assumir aí já tivesse vindo para a mídia. Pô, eu posso fazer uma explicação aqui na CNN Brasil, aqui? Posso mostrar uns números aqui? Pede meia hora, que eu duvido que eles não deem. Eu queria apresentar aqui na Globo News, na Band News, na Record News. Apresenta, explica essas coisas. Não tem nada. Ainda vou estudar, ainda vou ver, ainda vou fazer. Mas a gente já vai começar atrasado. Tivemos a oportunidade de já entrar pensando nisso, mas não. Repito, eu não estou dizendo, também não tenho a resposta pronta. Só digo o seguinte, se eu tivesse que governar, eu já estaria com isso aqui direcionado para começar, né, Zé, a mexer nisso já na entrada. Talvez não quisesse nem posse. Não, eu quero já fazer a mudança aqui, porque isso tem que entrar imediatamente. Fala, meu irmão. Só para complementar, né, se eu tivesse acesso, quando ele reduziu essa alíquota aqui para o segundo semestre, eu perguntaria assim, vem cá, nós não tivemos mudanças bruscas na economia, né? Então, isso mostra que a arrecadação se mantém aí no mesmo nível, porque não foi feito no primeiro semestre. Por que no segundo? Por que não foi feito em 2021? Né? Por que você está onerando a população aqui com algo que não tem necessidade? Pelo menos para ver a justificativa que teria, né? Porque quando a gente vê aqui nessa questão populista, é isso, mas
a gente sabe como se dá essa coisa. Quando o Paulo botou isso aqui, eu pensei até que o IPEC ia começar a vender isso aqui, fiquei até feliz, né, cara? Falei, pô, agora o IPEC vai vender moto, porra, fiquei até feliz que no último dia do ano, mas não era. Mas a gente vê, talvez, isso aqui, uma série de produtos aqui com muito maior necessidade de consumo por parte da população, da maioria da população, tá, pessoal? Quando a gente pensa em carro, nós temos carro, mas a maioria da população não tem, né? Nós somos 220 milhões. Talvez eles precisassem mais de um gênero de primeira necessidade que impactasse isso. Mas não é, eles vão naquilo que o impacto é um pouco maior, né? Principalmente para questões eleitorais. É assim, né? Eu costumo dizer nas palestras que eu faço que é o seguinte, a primeira coisa que um governante, quando senta naquela cadeira no primeiro dia, nós teremos um agora, né? Já tivemos há 4 anos atrás, agora temos um. A primeira coisa que ele pensa ali não é na população, é na reeleição. A primeira coisa que ele senta naquela cadeira e pensa na reeleição. Quando der tempo, ele vai pensar na população. Então, a gente já vê que essa conversa que a gente está tendo aqui, fantástica, né? Até para quando a gente conversar com os nossos familiares, agora no final do ano, né? A gente fala, pô, conhece o etanol, sabe quanto é? Isso é legal, né? Ainda mais depois de tomar um chopp, o cara não entende nada, mas a gente mostra para o cara que tem um impacto gigantesco, né? Para a gente ver que as coisas são feitas se é a menor questão de justificativo. O cara vai fazendo e a gente vai acatando. Nós temos um congresso eleito por nós, que nós demos uma procuração para os caras. Quais foram as perguntas que foram feitas? Eu não sei, não acompanhei. Paulo consegue acompanhar isso aí. Talvez alguém tenha feito alguma pergunta. Pelo jeito, o debate que ele assistiu há pouco, ninguém tem nada novo. Não tem nada novo, é mais do mesmo, né? A gente costuma, quando houve uma conversa de político, mais do mesmo, né? Então, isso não adianta. Isso acaba não trazendo impacto. Então, é isso que a gente precisa refletir. Por que para o segundo semestre? Por que não para o primeiro? Por que não em 2021, que a gente estava numa questão de Covid? O cara podia, não, estava Covid, que a economia não podia abrir mão. Beleza, mas me justifica isso por números. Porque, normalmente, né, eu conheço um pouco desse histórico dos estados, não tanto do governo federal, mas dos estados, quando a gente olha até nos momentos de crise que o Paulo trouxe aqui, 15 e 16, nunca teve queda de arrecadação, tá, pessoal? No geral. Não. Às vezes o cara, num momento difícil, ele acaba aumentando os gastos, e aí isso compromete o resultado. Né? Porque resultado não tem jeito, é um batimento entre receita e despesa que vai te dar um resultado superavitário ou deficitário. Pô. Então, a ideia é que você tenha um controle ao longo do tempo, né? E pensar pelo menos no médio prazo. Eles beneficiaram muito, no caso da gasolina, né, Zé, do aumento do preço do petróleo. Quer dizer, a gasolina aumentou o preço dela e aí os estados se beneficiaram disso. A redução da alíquota diminuiu um pouco o benefício, mas não assim, zerou a arrecadação, acabou. Diminuiu um pouco, mas teve uma queda depois que teve, foi isso que eu quis dizer, teve uma queda, mas a perda efetiva final foi pequena, tinha espaço para reduzir, claro que tinha. Exatamente. Então, é isso, acho que a gente precisa saber isso. Por que foi no segundo semestre? Alguém perguntou? Teve justificativa? Não, não teve. Foi só uma questão de, peraí, agora vamos dar um benefício aqui, né? Vamos aumentar o Auxílio Brasil, vamos aumentar não sei o que. Não adianta, cara, não adianta. A coisa precisa ser feita com responsabilidade, né? É por isso que a gente fala na questão de político, quando sofre um impeachment, ele cometeu um crime de responsabilidade, né? Mas aí todos cometem, mas alguns poucos saem, os outros continuam até o final. Mas vamos em frente, vai lá, irmão. Isso aí é o slide final agora aqui, só para a gente fechar, né, a explicação, acabou ficando mais longo, mas a gente começa a bater um papo, esquece do que a gente prometeu de fazer em meia hora. Bom, aí eu trouxe 6 tópicos só para reflexão, que não impede de quem os que estão aqui acompanhando com a gente quiserem completar, né? A carga tributária, eu gosto dessa lógica, pensar isso. E a gente vai falar de reforma tributária agora, não agora, né? Mas a partir de janeiro agora, com mais intensidade, eu espero os debates públicos saiam do mais do mesmo, daquela coisa vazia, e partam para essa reflexão. A carga tributária é extraída da sociedade. Você cobra impostos, taxas e contribuições da sociedade para quê? Para que o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, né, que não é eleito, mas é integrado a partir de concurso e, em alguns casos, de indicação dos poderes executivo e legislativo, para que os 3 poderes possam promover o bem comum à sociedade e devolver para nós bons serviços públicos e ainda realizar os investimentos necessários. Precisamos de ferrovias, de rodovias, de saneamento, de hidrelétrica. O que nós precisamos? Então, a carga tributária é para isso. É extraído de nós
para devolver para a gente em bons serviços públicos, e, infelizmente, nós temos né, uma carência enorme aqui no Brasil. Essa carga tributária, ela não deve ser alta nem baixa. Ela tem que ser do tamanho que nós, sociedade, estabelecemos para que a gente possa cumprir as funções do Estado. E nós definimos na Constituição. Ah, mas a Constituição tem 30 e poucos anos, tem que refazer. Se a sociedade entender que tem que refazer, vamos refazer a Constituição. E colocar ali, ou ajustá-la, colocar ali o que a gente precisa. A partir do momento que você colocou, que a sociedade convencionou isso, eu vou precisar arrecadar 100. Por exemplo, hoje, a nossa carga tributária está em pouco mais de 3 trilhões de reais. Então, eu tenho que arrecadar 3 trilhões para cumprir o que está previsto na Constituição Federal, né? Pelo menos do jeito que nós estruturamos ela. E como é que eu vou arrecadar esses 3 trilhões? Bom, os tributos são cobrados ou de empresa ou de pessoa física. Não tem como cobrar de outro. Você não vai cobrar do ET, do além, não tem como. Vai ter que ser cobrado de empresa ou de pessoa física. E, no final, vai tudo para pessoa física, né? Não podemos esquecer isso. E você cobra sobre o patrimônio, a renda e o consumo. Tem os encargos sociais também, mas é quase uma cobrança pessoal ali, né, para benefício, para aposentadoria, para fundo de garantia. Por isso que a gente tratou só do tripé tradicional, renda, patrimônio e consumo. Essa divisão precisa ser feita de forma justa, técnica, deveria ser, né? O mais justo e técnica possível. Agora, o ideal, né, e o Brasil não chega a esse ponto, o ideal seria que a parcela de patrimônio e renda, que hoje responde por quase 30% no Brasil, que ela fosse pelo menos igual à parcela que eu retiro do consumo. Hoje não é assim, tá? Hoje, em síntese, no Brasil, o consumo retira 45% da carga. O patrimônio e a renda retiram 28%. O restante são encargos sociais e transações financeiras. Mas é assim, 45% consumo, 28% patrimônio e renda. Nós deveríamos ter um equilíbrio para pelo menos o patrimônio e a renda ficar igual. Como eu tenho 16, 17 pontos de diferença ali, eu precisaria ajustar 8 para cá, 8 para lá. O problema é quem vai pagar esses 8 a mais, que ninguém vai querer pagar, né? Por isso o título da minha apresentação sempre é aquele mesmo, né, Zé? Reforma tributária, 2 pontos. Eu também quero, vírgula, desde que não aumente o meu imposto. Então, essa é a discussão eterna. E aí, esse é o ponto, até o terceiro bullet aqui, geral. A gente pensa na carga tributária. Aí, eu queria integrar essa conversa com os combustíveis, né? Na maior parte dos países do mundo, o Zé conhece bem a tributação de Portugal, por exemplo, ele sabe qual é o peso da gasolina lá em Portugal. A gasolina é muito tributada em Portugal, ela é cara, porque os tributos estão mais da metade do preço do combustível. É assim na Espanha, é assim nos países da Europa em geral. A tributação é pesada, normalmente com alíquotas mais elevadas que os demais produtos e serviços. Deixa eu te ouvir, Zé, depois eu completo aqui essa explicação. Não vou perder o raciocínio, não. Pode falar. Não, era só para complementar que a gente foi justamente na contramão da maior parte dos países, né, cara? Ou seja, você mostrou ali uma série de produtos aqui no slide anterior, mas, na verdade, a decisão foi pelo combustível, né? Porque, apesar dos outros produtos trazerem um benefício maior, o combustível aparece mais, tranquilo? Porque o cara pode falar, pô, eu não compro um sofá todo dia, eu não compro a gasolina, eu boto todo dia. Então, no conjunto, o impacto é maior, né? Para a questão eleitoral, claro, por que foi feito isso aí, né? Porque não foi feito pensando na sociedade, tá, gente? Foi pensando em outras coisas. Então, a gente vê que a gente foi na contramão. E é verdade, se o combustível você puder reduzir, o Paulo fala muito do Nescau, né? O Nescau reduz o Nescau, reduz lá o biscoito, reduz a pasta de dente, sei lá, o que seja mais de primeira necessidade. Então, é um pouco disso. Apesar de ser feito, a gente não sabe como foi feito, mas a gente sabe que o resultado é esse, né? O benefício para a população, principalmente para a população mais carente, vai ser sempre menor, cara. Apesar deles venderem isso, não, eu vou ajudar, não é. E não pensam na população carente. Escreve o que eu estou dizendo. É um pouco disso. É isso aí. E aí, na verdade, aqui, né, os 2 bullets finais aqui. Aqui, a perda na arrecadação de PIS, COFINS e CID, e eu não estou falando do ICMS, tá? Estou falando do federal só. PIS, COFINS e CID. Eu perdi
perdi uns 13, 14 bi aí de arrecadação. Tá? Essa perda foi mais do que compensada, junto com outras coisas, né, com um congelamento na tabela do imposto de renda da pessoa física. Eu já mostrei isso, só procurar o 3 minutos lá, que eu já falei isso algumas vezes. Assalariado, aposentado, eu fico pensando numa pensionista, por ganhar 4 mil por mês de aposentado de pensão ali. Aí aumentou, teve a pensão aumentada para 4.200, aumentou o quê? 7%? Foi para 4.300. Pô, aí pagava de imposto de renda mais ou menos ali uns 15%, devia, não tendo muita dedução, faria no simplificado ali, pagaria uns R$100. Passou a pagar 140, 100. Pô, mas aumentou 30 e tantos por cento o meu imposto, a inflação foi só 10%. Sim, mas porque eu não atualizei a tabela. Não tem jeito, aumentou aqui, aumentou muito ali. E aí ajudou a cobrir isso tudo. Ajudou a cobrir. Não estou dizendo que foi só isso, mas ajudou a cobrir. Infelizmente, tá? E aí, Zé, acho que isso aqui vem até de encontro ao que você falou no início muito bem. A nossa sugestão, que ninguém nos ouve, né? Vocês aqui nos ouvem. Quem está acompanhando a gente aqui no YouTube, seja em 2022, seja já em 2023, vão nos ouvir, vão refletir sobre isso. Agora, quem deveria ouvir, não ouve. Pô, eu entendo os dois lados. Eu entendo, a gente não pode aumentar 80 centavos o litro da gasolina, começar em janeiro aumentando. Não é nem questão de foi esse governo, foi outro governo, isso é o de menos. Estou pouco preocupado com isso. Os governos não estão, mas eu como consumidor, minha preocupação não é quem aumentou, é que aumentou. Não é quem, é que. Eu tiro o M. Como é que eu faço? Mas eu também preciso disso no orçamento. Vocês viram ali? É coisa de 40 bi. A gasolina é 26 bi. Eu não posso abrir mão de tudo isso. Mas vai ter que abrir mão de alguma coisa. Tanto o governo vai ter que abrir mão de alguma arrecadação de PIS e COFINS, como os consumidores vão ter que entender e vai precisar retomar isso aí. Porque, como política pública, eu não consigo aceitar, gente. Eu tenho que tributar uma bicicleta e não tributar. Eu estou falando a minha opinião. Eu acho que o Zé, nesse ponto, concordo. Não consigo ter que tributar uma bicicleta, uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, um micro-ondas, uma roupa e não tributar a gasolina. Isso eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar. Tá? Justificativa para isso. Não consigo. Agora, como é que retoma? Vai aos poucos. É o que o Zé falou. Não dá para aumentar amanhã para 79. Agora, cadê a inteligência para funcionar? Amigo, vai aumentar de 2 em 2 meses. Vamos fazer o seguinte? A cada 2 meses aumenta 8 centavos. Porque aí você vai sentindo aos poucos o processo. Não é nem questão de aumentar a inflação, não aumentar a inflação direto, mas aumenta 7, 8 centavos, aumenta 7, 8 centavos. De repente, chega ali com 40 centavos, Zé, eles podem chegar à conclusão, porque, lembra, era 26 centavos até 2015. Quando chegar, talvez, no terceiro aumento, lá em junho, pode ser que você tenha arrecadado mais com as outras coisas. Não vou aumentar mais, vai parar aqui em 27 centavos. Mas, pô, não é assim. Não é política... Ih, ficou baixo? Ouve. Eu estou te ouvindo bem, talvez seja Pode ser alguma coisa da aí. Carla. Tá normal, Carla, aqui, hein? Aqui Tá tá. normal aqui. Dá uma olhadinha aí, porque eu pensei que meu microfone tivesse saído fora aqui, mas está normal. Não, estou te ouvindo bem. Né, que a gente organize isso. Agora, o mais importante são as 4 palavras finais ali, né? Apenas por enquanto. Enquanto não se promove. Isso a gente vai fazer depois, ideias e reflexões específicas sobre isso, já em 2023, que a gente consiga fazer, né, Zé, um efetivo processo de reforma tributária, um debate com profundidade, sem discussão vazia, de eu arrecado mais, eu arrecado menos, eu equilibro aqui, eu quero benefício para a sociedade. E um pouco daquilo que todo gestor público deve fazer. Eu tenho que pensar em todos, mas preferencialmente para aquele que tem menor condição. Né? O Zé Antônio foi conselheiro do CRC e da diretoria durante algum tempo. Eu estou lá agora fazendo o meu trabalho há 1 ano. O Zé ficou lá 4 anos em funções diferentes. A gente trabalha para toda a nossa classe contábil, para o profissional de contabilidade, contador e técnico registrado. Mas a gente trabalha preponderantemente, com mais intensidade, para quê? Para aquele profissional que mais precisa. Né? Porque todos pagam uma anuidade, mas tem aqueles que, poxa, estão começando, têm uma renda menor,
estão com dificuldade de arrumar uma boa colocação na área. Então, a gente tenta ajudar da forma possível, cada um com o seu pedaço ali, contribuir para que a classe melhore, a profissão se valorize, o processo todo se valorize. Todo gestor público, em qualquer instância, deveria botar isso na cabeça 24 horas por dia. A gente sabe que isso, infelizmente, não é a realidade, mas a gente tenta, né? E tem que pensar. Por isso esse tema, né? Ideias e reflexões. Eu deixo esses 6 pontos aqui para reflexão de vocês. Quero te ouvir, Zé, para a gente partir para o encerramento aqui. Não, cara, foi muito bom, né? Eu também, você me mandou há pouco, eu dei uma ali, foi um aprendizado gigante aqui, né? Na questão aqui da área pública, a gente vê que a gente precisa de uma sinalização, né? É algo que vai terminar agora aqui, como nós falamos, daqui a pouco já traz um impacto gigantesco, né? A própria equipe de transição tinha que trazer isso, né? Já para o tema, falar, ó, nós vamos, aquilo ficou no passado, né? Gradativamente, como foi colocado aqui, vamos aumentar, ó, primeiro 6 meses, vamos sinalizar com uma alíquota. Depois de 6 meses, vai aumentar de 3 em 3 meses, trimestralmente, sei lá, pelo menos sinalizar, porque isso aqui traz um impacto gigante em uma série de empresas. Vamos começar com 10 centavos só até junho? De janeiro a junho vai ser só 10 centavos. Arrecado, em vez de arrecadar 13, arrecado 5 só, mas 2. Mas tudo bem, mas arrecada isso. A alíquota é uma variável importante, mas a sinalização é mais ainda do que vai ser. Até se o cara vai aumentar tudo, não vai fazer nada, ele tem que sinalizar, porque isso traz impacto para uma série de empresas também. Traz na pessoa física, mas traz na jurídica também um impacto custo, gigantesco. Né? Exatamente, no custo. Então, é um pouco disso que falta, né? Essa reflexão, é legal o tema, né? É uma reflexão, né? Talvez se isso aqui fosse passado numa equipe de transição, os caras pudessem pensar, pô, a gente precisa dar uma sinalização disso, cara. E pior, se for de um outro governo, nós vamos entrar aqui, vamos entrar sem nada, falar nada, a não ser que alguém tenha falado, não, vamos deixar assim mesmo, vamos cobrar o 79 aqui, tá beleza, pô. Mas eu acho que é isso que falta. Mas foi excelente da minha parte aqui. Agradeço aí por ter chamado para participar. E a gente passa a palavra para os colegas aí, para eles também, se quiserem colocar alguma coisa. É isso. Fechamos aqui. Carlos, Jane, Carla, quem mais está aqui ainda? Acho que só vocês 3 ali. Se quiserem falar alguma coisa, senão a gente vai fechar e concluir esse nosso Ideias e Reflexões número 2. E vamos fazer mais vezes, isso aí vamos trazer assunto da área contábil, da área tributária, para o ano que vem, integrando aí com o nosso 3 minutos. E em breve também nós vamos adaptar isso aí, talvez não com esse título, talvez com outro título lá no como é que chama essa rede social aí, que a Letícia aqui, TikTok. Mas não vamos ficar dançando lá, não. É só uma coisa mais prática, mais direta. É isso. Não chegamos até aqui para isso, né? Para ter que dançar, né? Tá bom, gente? Obrigado aí, agradeço. Tenha um excelente ano de 2023. Obrigado aí pela participação. Espero que a gente possa estar junto aí o ano que vem, tá bom? Obrigado a vocês todos que assistiram aí ao vídeo no YouTube. Recomendem para os colegas, peguem o link e compartilhem, porque acho que foi um debate de mais ou menos 1h, 50 e poucos minutos que nós tivemos aqui. Muito interessante, muito rico. A ideia é de ouvir, você concorda, não concorda, acha que deveria ser mais, acha que deveria ser menos. Por isso que aquela pergunta inicial, né? Eu vou voltar rapidamente aqui, ó, Ih, caramba, não voltei não, eu tirei o compartilhamento. Mas só o título lá, só voltar no título, eu volto aqui e falo para vocês. O título que PIS, COFINS e CID. Cobrar ou não cobrar sobre a gasolina? Cobrar ou não cobrar? Se sim, cobrar quando? Deem a opinião de vocês aqui, né? Eu queria cobrar mais, eu queria cobrar menos. E a opinião de vocês é sempre... Muito bom, ficou muito bom o título aí, cara, muito bom. Pessoal, bom 2023 para todos aí, fiquem com Deus. Abraço, alegria. Boa passagem de ano.